Oração inicial. Amado Pai, muito obrigado pelo dom da vida. Te pedimos que seu Santo Espírito ilumine a nossa mente para entendermos o estudo de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Terça-feira, 14 de dezembro. Ano bíblico. Hebreus capítulos de 7 a 9. Lição de hoje. Amaldiçoado em um madeiro. 4. O que Paulo disse que é relevante para nós. E como ele usou Deuteronômio capítulo 27 versículo 26 e capítulo 21 versículos 22 e 23 em seu argumento. Gálatas capítulo 3 versículos de 1 a 14. Deuteronômio capítulo 27 versículo 26 diz: Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá, Amém. Deuteronômio capítulo 21 versículos 22 e 23 diz: Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Gálatas capítulo 3 versículos de 1 a 14 diz: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Resposta: Paulo falou da justificação pela fé. Ele citou o Antigo Testamento. Cristo se tornou maldição em nosso lugar porque enfrentou a maldição da lei. Infelizmente, é comum se usar Gálatas como um tipo de justificativa para não guardar os 10 mandamentos. Esse argumento é usado como razão para não guardar o 4º mandamento, como se guardar aquele, em oposição aos outros 9, fosse de alguma forma uma expressão do legalismo do qual Paulo tratou nessa passagem. No entanto, o apóstolo não estava falando contra a lei, e certamente nada nesse texto poderia justificar a quebra do sábado. A chave encontra-se em Gálatas capítulo 3 versículo 10, em que ele escreveu que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E então citou Deuteronômio capítulo 27 versículo 26. A questão não é obediência à lei, mas confiar na lei, uma posição difícil, se não impossível, para seres caídos como nós. O que Paulo quis dizer é que não somos salvos pelas obras da lei, mas pela morte de Cristo em nosso lugar, a qual nos é creditada pela fé. Sua ênfase é o que Cristo fez por nós, na cruz. Para destacar esse ponto, ele se referiu a Deuteronômio capítulo 21 versículo 23. Como Jesus, Paulo disse, está escrito mostrando a autoridade do Antigo Testamento, e citou um texto que trata de alguém que, tendo cometido um crime capital e sido executado por isso, foi então pendurado em um madeiro, talvez para servir de exemplo. Paulo, porém, usou isso como símbolo para a morte substitutiva de Cristo por nós. Cristo se tornou maldição em nosso lugar porque enfrentou a maldição da lei, isto é, a morte que todos enfrentaríamos, pois transgredimos a lei. Porém, as boas novas do Evangelho dizem que a maldição que deveria ter sido nossa tornou-se dele, na cruz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas capítulo 3 versículo 14. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado,
Tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Ellen G. White. Patriarcas e Profetas, página 63. Pense no que você enfrentaria se recebesse a punição justa por seus erros. No entanto, visto que Cristo suportou a punição por seus erros em si mesmo, de forma que você não precisa fazê-lo, qual deve ser sua resposta ao seu sacrifício? Oração final. Querido Deus, obrigado pelo estudo de hoje. Hoje aprendemos como Paulo usou o livro de Deuteronômio para falar aos Gálatas. Nos dê cada vez mais entendimento da sua palavra. É o que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.